Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. Temos quantos? 10 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão do dia 20 de outubro de 2020. Solicito o deputado Tarcísio Freire que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 60ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa. Grande líder, Ivan. Bom dia, irmão. Da 19ª legislatura. Aos 13 dias do mês de outubro do ano 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Ângela Garrote, Marcos Barbosa, Antônio Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronaldo, Fátima Canuto, Francisco Tenório, Gilvan Barros Filho, Jairzinho Lira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara abertos os trabalhos. É lida, discutida e aprovada a data da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias. Projeto de lei número 416 de 2020, de autoria do deputado Inácio Loyola, que denomina Batalhão Aspirante Francisco Ferreira de Melo, o 9º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas, encaminhado à segunda comissão, indicações número 74/2020, de autoria da deputada Fátima Canuto, e número 74/2020, de autoria do deputado Davi Maia. Requerimento número 647 e 648/2020, de justificativa de ausência da deputada Jó Pereira, respectivamente no dia 1º e 6/10 do corrente ano. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres número 725, 726, 727/2020 da segunda comissão. É esgotada a matéria do expediente. Na hora do expediente, com a palavra o deputado Davi Maia. Da tribuna, o orador anuncia a acolhida pelo Ministério Público de Contas da União da denúncia que encaminhou da malversação de recursos do erário público na contratação para a compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste e cobra uma posição contundente do governo estadual para a apuração dos fatos e punição aos culpados. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar. O senhor presidente anuncia a apreciação do veto total ao projeto de lei número 105/2019. Uso a palavra para encaminhar o voto sim os senhores deputados Léo Loureiro e Cabo Bebeto. Em votação são encontrados 15 votos dos senhores deputados e todos sim. O senhor presidente proclama derrubado o veto total ao projeto de lei número 105/2019. A presidência anuncia a apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 130/2019. Em votação, são encontrados 15 votos dos senhores deputados, e todos sim. O senhor presidente proclama derrubado o veto parcial ao projeto de lei número 130/2019. Quando a apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 130/2019, a deputada Cibele Moura solicitou a votação em separado do artigo. O senhor presidente comunica que faz necessário apresentar um requerimento de destaque. Prossegue a ordem do dia. São
votadas e aprovadas as seguintes matérias: projeto de lei número 383/2020, em primeiro turno, e em segundo turno, as indicações número 734, 735, 736, 737 e 738/2020, e os requerimentos número 628, 629, 630, 631, 632 e 633/2020. É discutido e encerrada a discussão do veto parcial ao projeto de lei número 256/2019. O senhor presidente comunica que está em pauta para o recebimento de emendas. Projeto de lei número 402/2020. Encerrada a ordem do dia. Passa-se as explicações pessoais. Não há oradores. Em explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, à hora regimental, e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata para constar Lávio Digita presente, que assina Flávio Garlindo, redator de atas, e eu, Tarcísio Freitas, subscrevo. Também. Ata de reunião. Aos 14 dias de mês de outubro do ano 2020, nesta cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, às 9 horas, na sala de sessão da Assembleia Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo, vice-presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Ângela Garrote, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Davi Maia, Léo Loureiro e Ricardo Nezinho. Não há número regimental. Procedida a nova chamada às 9 horas e 15 minutos. Permanece a falta de quórum. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, à hora regimental. Para constar, Lávio Digita, presente sessão. Ira de Gomes, redatora de atas, e eu, Tarcísio Freitas, subscrevo. Ata da 30ª sessão extraordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 7 dias de mês de outubro do ano 2020, na cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, às 9 horas e 55 minutos, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Cabo Bebeto, ocupando a segunda secretaria, Ângela Garrote, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cibele Moura, Fátima Canuto, Davi Maia, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata nem expediente a ser lidos. Não há orador escrito na hora do expediente. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum. A número legal para deliberar. Votação em segundo turno do projeto de resolução número 064/2020. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, passa-se as explicações pessoais. Com a palavra, o deputado Silvio Camelo. O orador registra com profundo pesar o falecimento do senhor João Batista, presidente do Clube 7 de Setembro, ao tempo em que envia suas condolências à família enlutada. Na ocasião, solicita 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor João Batista. A presidência presta suas condolências e, em posição de respeito, procede 1 minuto de silêncio. Na sequência, o senhor presidente comunica que, de acordo com o regimento interno, fica estabelecido que as próximas sessões serão realizadas nas terças e quarta-feira até a eleição. Não há mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, à hora regimental. E encerra a presente todas as manifestações ocorridas na presente sessão, estão registradas. Bom dia, Chico. Em nota taquigráfica, fazendo parte integrante desta ata, para constar, Lávio Digita, presente sessão. De assina, Beatriz Souto Maior Vital, redatora de atas. E eu, deputado Tarcísio Freitas, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, as atas lidas pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire.
Não havendo quem queira discutir, considero-as aprovadas. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente da sessão de hoje. Projeto de Lei Ordinário número 417 de 2020. Autor, Poder Executivo Estadual. Mensagem número 49/2020, referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir o Sistema Estadual de Registro de Câncer no Estado de Alagoas e da outras providências. Requerimento 654 de 2020. O autor é o deputado Silvio Camelo. Ele requer à mesa, na forma regimental, que seja aprovada moção de pesar pelo falecimento de Vanderlei Jardim Aguirre, advogado de notório saber jurídico, ex-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Projeto de Lei Ordinária número 401 de 2020. Autor, Poder Executivo Estadual. Mensagem de número 41 de 2020, referente ao projeto de lei, onde autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no valor que menciona e dá outras providências. Parecer 729 de 2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator é o deputado estadual Davi Maia. Trata-se do projeto de lei número 384 de 2020, de autoria do deputado estadual Antônio Albuquerque, ao qual dispõe sobre a denominação da rodovia que liga o povoado Mata Verde do município de Maribondo e dá outras providências. O voto do relator é favorável ao projeto de lei. Parecer 728 de 2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator também é o deputado estadual Davi Maia. Trata-se de um projeto de resolução de número 61/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto, ao qual concede a comenda sargento Adeildo ao 2º tenente José Casado da Rocha Filho e da outras providências. O voto do relator é também favorável ao presente projeto de resolução. É o que consta no expediente, senhor presidente. Eu não estou perguntando, só sem nada. Parecer número do 729 de 2020. Trata-se do projeto de lei 384, de autoria do deputado Antônio Albuquerque, que dispõe sobre a denominação da rodovia que liga o povoado Mata Verde no município de Maribondo, da outras providências. A comissão concluiu pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 728 de 2020. Relator, deputado Davi Maia. Trata do projeto de resolução número 61 de 2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto, a qual concede comenda sargento Adeildo ao 2º tenente José Casado da Rocha Filho e da outras providências. A comissão conclui pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Silvio Camelo requer uma moção de pesar pelo falecimento de Vanderlei Jardim Aguirre. Em discussão, requerimento do deputado Silvio Camelo. Encerra a discussão. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Antônio Albuquerque, Vossa Excelência é o primeiro inscrito à hora do expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria inicialmente de dizer a vossas excelências que nutro pelo parlamento o melhor do meu respeito. Eu tenho, senhor presidente,
pelo Poder Legislativo, sobretudo a Casa de Tavares Bastos, o melhor do meu respeito. Eu, nessa casa, já são transcorridos 26 anos da minha vida, o que naturalmente me passa, em várias ocasiões e oportunidades, inúmeras reflexões. A atividade política, cada dia mais canibalesca, a atividade política cada vez menos respeitada, a atividade política cada vez mais árdua e dolorosa. Alguns, mais felizes, conseguem navegar nesse mar revolto da política com menos escoriações. Conseguem transpor essa selva de pedra ou nela conviver com menos escoriações. Talvez pela índole mais acomodada, para usar um termo ameno. Na política, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu já experimentei do mel e do fel. Presidente dessa casa em 4 oportunidades, trago na consciência a tranquilidade do dever cumprido e, sobretudo, da firmeza e lealdade aos meus compromissos. Tenho e quero repetir respeito profundo, não apenas pela instituição Poder Legislativo. Eu respeito todas as instituições, as suas prerrogativas e, sem dúvida, tenho, enquanto parlamentar, trazido nas diversas oportunidades que se fez necessário a minha parcela de contribuição para o bom andamento das atividades de todas essas instituições. Mas o que me traz, senhor presidente, à tribuna dessa casa, coisa que faço raramente, é alguma coisa que já não dá mais para suportar. Alagoas, eu acho que parte do Brasil já tomou conhecimento que no passado, talvez não muito recente da minha vida, eu já fui vítima de perseguição inominável. Chegando, pasmem vossas excelências e pasmem todos os homens de bem e, sobretudo, aqueles que conhecem o direito e a legislação vigente, chegando, inclusive, a ser preso. Preso, senhoras e senhores deputados, por crime que não havia cometido. De sorte, senhor presidente, que 4 longos anos depois, ou mais de 4 longos anos depois, o Tribunal de Justiça do meu Estado, a unanimidade dos seus membros, sequer recebera a denúncia feita contra mim de tão infundada, absurda, mentirosa e criminosa ela era. Ao sair do cárcere, para onde fui encaminhado por covardia, por perseguição política, por pequenez, absolutamente qualidades próprias aos covardes, de lá trouxe no meu coração e na minha consciência muitos sentimentos. Mas ao chegar em casa, me deparei com 3 adolescentes, meus filhos, pelos quais qualquer sacrifício meu era, foi e será pequeno. Relevei, não sem deixar gravada na minha alma o tamanho da injustiça e da covardia recebida, mas por eles, pela minha responsabilidade e pela minha cidadania, relevei. Toquei a minha vida de fronte erguida em Alagoas, não apenas conseguindo renovar por várias vezes o meu mandato,
mas tendo a alegria incomensurável de ver eleito um filho para a Câmara Federal. Segui em frente, como tem sido a forma como conduzo a minha vida. Não olhei a fraqueza e a covardia de muitos, pois chego à conclusão inconteste de que não valia a pena. Mas segui em frente. Agora, senhor presidente, porque alimento em todas as instituições amizades valorosas, porque tenho em todos os segmentos de poder, de órgãos importantes para o equilíbrio da cidadania e da democracia, pessoas que me respeitam, me querem bem e gostam de mim. De sorte, senhor presidente, que agora tomo conhecimento nos bastidores que uma nova trama se monta contra mim. No Ministério Público de Alagoas, no Poder Judiciário e em segmentos da Força Pública, Polícia Civil e Militar, onde ali urdem de forma criminosa mais uma canalice inominável contra a minha pessoa. Desta feita, para me acusarem de ter matado ou mandado matar bandidos que atentaram contra a vida do meu filho. Quero que fique registrado nos anais dessa casa que não matei, infelizmente, os homens que atiraram no meu filho, porque não tive a oportunidade, senhor presidente. Se tivesse ou se tiver, farei sem nenhum constrangimento. Guardo no meu coração a determinação e a coragem, não tenham dúvida, necessária para enfrentar de frente tantos e quantos necessários se tornem na defesa da minha honra, da minha cidadania e da minha família. Quero que fique registrado nessa casa que ainda há, inclusive, um desses elementos que participaram da tentativa contra o meu filho, respondendo num presídio. Se eu tivesse, senhor presidente, a alegria de vê-lo pessoalmente, que fique gravado, eu mato ele. Mato e respondo na forma da lei, como farei com qualquer um que atente contra a vida minha, do meu filho ou dos meus amigos que comigo privam das horas boas e das horas amargas. Sou cidadão, trago no meu coração o sentimento vivo da cidadania. Sou amigo dos meus amigos, sou leal e quero repetir, sou cidadão. Sou pai de família e queria me dirigir a todos quantos pai ou mãe de família sejam, para perguntar-lhes, se por alguma razão encontrassem um filho ou tivessem um filho nas condições que eu tive, qual seria a sua reação? De sorte, senhor presidente, que estou acompanhando e estou antecipando os fatos para dizer que daquela vez que fui preso sem ter feito nada, como agora tentam mais uma vez fazer, a minha reação foi uma. Ela agora, senhor presidente, será exatamente no tamanho, na proporção da minha indignação. E eu vou reagir não apenas na lei, mas vou reagir materialmente, para, quem sabe, desta forma, eu trazer à baila e ao conhecimento da população a conduta, o mau caratismo que tem em muitos dos que estão nos postos de autoridades públicas em Alagoas, pousando de vestais, quando na verdade não passam de sepulcros caiados de homens covardes. A eles vou enfrentá-los pessoalmente, senhor presidente. Porque o que mais me pasma nesse instante, o que mais me chama a atenção nessa oportunidade, não é simplesmente o fato da covardia inescrupulosa, desqualificada, sem propósito, porque em nome da defesa do interesse público, não é.
o que mais me chama a atenção, senhor presidente, é que eu pensava, senhores, que nós estávamos apenas discutindo as eleições de 2020. Mas isso que está acontecendo aponta para que o que já está sendo discutido agora são as eleições de 22, as eleições para o governo de Alagoas. E porque, modéstia à parte, o meu nome tem figurado entre aqueles que podem, no seu direito livre, soberano, democrático, disputar as eleições majoritárias de 22, já começam a querer repetir comigo as perseguições que me foram dirigidas no passado recente da história do meu Estado. A minha indignação, senhor presidente, as informações que tenho já foram compartilhadas com quem de direito e de necessário. De sorte que, doravante, eu também não vou ser absolutamente silente, muito menos vou deixar de adotar as medidas que sejam naturalmente necessárias. Vou aguardar, vou me dirigir ao chefe do Ministério Público, doutor Márcio Roberto de Albuquerque. Da mesma forma, vou me dirigir ao presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Tutimés Airan de Albuquerque, para deixar claro que não vou mais, de forma cidadã, receber na minha porta nenhum tipo de decisão teratológica. Muito mais, mas muito mais voraz e violenta, se necessário se tornar, será a minha reação, porque será a reação de um cidadão indignado, que não aceita mais, por razão nenhuma, está à mercê da covardia de políticos que sabem que andam a passos largos na direção da sua insuficiência ou da sua derrota política. Não vou aceitar. As informações que me chegam merecem credibilidade, pois elas são de dentro dessas instituições. Porque nem todos compartilham, compactuam ou aceitam mais esse tipo de política ou esse tipo de atitude. Senhor presidente, cheguei a essa casa aos 29 anos de idade. Estou já aos 56. Repito, experimentando do mel e do fel. Muitas vezes, engolindo o sapo, arroubos de valentia de covardes conversadores, em nome da cidadania que fiz questão de abraçar ao adentrar a vida pública de Alagoas. Sou do Limoeiro de Anadia, uma cidade pequena do agreste alagoano, dizimada nos últimos 12 anos por administrações irresponsáveis, absurdas, onde o enriquecimento ilícito, a violência, o desprezo à saúde e à educação tem se tornado tão claro que basta percorrer, sem lá conhecer as ruas da cidade, para não ter dúvida do que estou falando. E tenho feito tudo de forma pacífica, equilibrada, aguentando do Limoeiro a Maceió, de Mata Grande a Maragogi, de Novo Lino a Coruripe, para falar nos cantos e recantos da minha amada Alagoas, sempre com tolerância. Porém, senhor presidente, chega uma hora que não dá mais para ficar assistindo a isso. Lamento profundamente que queiram antecipar as eleições de 22, quando ainda não terminamos a eleição de 20. Quero, senhor presidente, agradecer a Vossa Excelência a paciência de me ouvir, aos meus pares nessa casa, dizendo a todos que ainda não vi em nenhuma parte da literatura alagoana, brasileira ou mundial, uma homenagem feita a um covarde, a um pusilânime. Todas as vezes que um busto é erguido, como aqui tinha o de Tavares Bastos, é por ato de grandeza, coragem pessoal,
dedicação aos seus semelhantes ou amor profundo a uma causa. Eu amo Alagoas, não da boca para fora. Eu tenho demonstrado na minha atividade política, no exercício do meu mandato, e os anais desta casa não me deixarão mentir. Eu tenho trazido a minha parcela de contribuição. Não me incluo entre os jovens e sonhadores deputados. Respeito os arroubos das suas juventudes. Talvez um dia eu também os tenha tido. Mas convivo de forma elegante com todos, respeitosa, trazendo a minha parcela, inclusive, de incentivo, quando os vejo na defesa de alguma causa. Mas gostaria que todos soubessem que eu já tenho 56 anos e 26 anos no plenário dessa casa. Conheço os servidores mais antigos e os mais recentes. Conheço a sua história. Vejo com tristeza quando no horário político algum dos nossos colegas da política querem usar a Assembleia Legislativa para as suas finalidades eleitoreiras de forma pejorativa. O que seria da sociedade se não fossem os parlamentos? O que seria da sociedade se nós não tivéssemos as casas legislativas para dar formato legal aos anseios da comunidade, da população ou da sociedade em todos os seus segmentos? São para aqui, vem para aqui todas as demandas de todos os outros poderes e da sociedade civil organizada ou não. Senhor presidente, quero deixar claro, porque quem sabe um dia eu precise usar esse meu pronunciamento nesta casa. Talvez um dia eu precise usar esse meu pronunciamento nesta casa para justificar uma reação minha, que será exatamente no tamanho da minha indignação e da covardia que me for dirigida. Vou reagir, senhor presidente, na forma da legalidade e com a coragem que Deus me deu, de forma pessoal, inclusive. Muito obrigado a Vossa Excelência. Deputado Antônio Albuquerque, Vossa Excelência faz um pronunciamento forte, que nos deixa, pelo menos a mim, pessoalmente, e com certeza a alguns dos seus colegas, preocupados. O que Vossa Excelência viveu, e eu sou testemunha, lhe acompanho há muitos anos, Vossa Excelência é o deputado mais antigo da Assembleia, o que mais tem mandatos na história, foi de uma perseguição, de uma violência sem tamanho. Mas Vossa Excelência é um sobrevivente. Está aqui, como disse no seu pronunciamento, exercendo a cidadania, sendo um republicano e um democrata de verdade. Conte comigo. Não irei permitir que nenhum deputado sofra atentado, seja ele oficial ou oficioso. A lei tem que ser cumprida para o cidadão comum e para nós também. Não há de se aceitar que alguns, quero crer que alguns poucos, porque a maioria tem que ser direita, de bem, criem histórias para acusar o inocente, como é Vossa Excelência. Lhe acompanho, sei da sua índole. O que fizeram com o seu filho é que é errado. Vossa Excelência é vítima e não agressor. Não dá para se inverter isso. A Assembleia, ela está aqui, deputado Antônio Albuquerque, desde o Império. Ninguém mata a Assembleia. Os deputados vão passar, nós vamos passar, mas a Assembleia vai continuar. Aqueles que acham que jogar pedra no Legislativo traz votos, traz frutos para a cesta, é um engano. O Legislativo faz parte da democracia e tem aqui e em todos os lugares do mundo que o povo é ouvido. Só não tem Legislativo onde tem autoritarismo, onde tem ditadura. Então, o povo sabe muito bem a importância do Legislativo e sabe muito bem a importância de Vossa Excelência. Não é à toa que Vossa Excelência é o único deputado da história, desde o Império,
que pode ostentar a marca de ter 7 mandatos consecutivos na Assembleia. Então, conte comigo, da mesma forma que Vossa Excelência registrou o seu desabafo e o seu comportamento, eu registro aqui publicamente que estarei do seu lado, defendendo Vossa Excelência e defendendo a sua família que eu conheço. E sou testemunha da sua conduta. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários dessa casa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, só para atualizar essa nossa batalha contra o consórcio Nordeste, contra o roubo de mais de 5 milhões que houve no estado de Alagoas. Alagoas que já perdeu vidas, porque não chegou respiradores, deputado Bebeto. Perdeu tempo, perdeu mais do que tudo dinheiro, com mais de 5 milhões. E a gente vinha tentando convencer essa casa, que a gente devia abrir uma comissão especial de inquérito, não conseguimos. Vínhamos tentando requerimento para que o Tribunal de Contas fizesse uma investigação, também não conseguimos. Mas agora tivemos uma vitória no dia da semana passada, no dia 13. A primeira Câmara do Tribunal de Contas, de colegiado, recebeu a nossa denúncia. O Ministério Público de Contas fez um parecer irretocável sobre a denúncia que apresentamos, e o Tribunal de Contas do Estado determinou que está proibido o Estado de Alagoas fazer qualquer transferência ao consórcio do Nordeste. Então, a partir do dia 13 desse mês, senhor presidente, não se pode mais perder recursos para o consórcio do Nordeste. E o pior, chamou o consórcio do Nordeste à baila. O consórcio do Nordeste vai ter que apresentar as justificativas, além da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, o governo e o governador Renan Calheiros também terão que se justificar. E fica aqui o nosso agradecimento, a forma e a maneira como o Tribunal de Contas analisou o nosso processo, a maneira como o Ministério Público de Contas analisou o nosso processo, inclusive encaminhando para o Ministério Público Federal, encaminhando para a Controladoria Geral da União, porque assim como nós, o Ministério Público de Contas também entende que esse é um processo de cunho federal, porque os recursos deveriam ter sido pagos à dívida do Estado e não foram, e foram pagos ao consórcio Nordeste, e aí deu esse rombo de mais de 5 milhões de reais que simplesmente sumiu e ninguém sabe onde está. Então fica aqui os nossos agradecimentos, fica aqui a atualização dessa pauta, esperamos recuperar esse dinheiro e que os culpados sejam punidos. E repetimos a pergunta: o governo de Alagoas é cúmplice ou é vítima deste processo? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Davi, parabéns pela vossa atuação. Deputado Galba Novaes, Vossa Excelência está inscrito à hora do expediente. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas aqui presentes, hoje, na realidade, a abertura dos pronunciamentos, ouvimos aqui sobre registros e reclamações que a gente tem encontrado nesse período eleitoral e que, por força da nossa atividade, a gente tem que andar, acompanhar nossos candidatos, fazer pronunciamentos de apoio e deixar o registro daquilo que a gente pode fazer em prol dos munícipes e dos municípios. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui registrado que esse final de semana nós tivemos em três cidades, participando de eventos políticos festivos, porque o comício é uma festa muito bonita da democracia, é onde você pode levar sua mensagem, suas propostas, seus projetos e se comunicar, interagir com a sociedade. Tivemos em Boca da Mata, no sábado, lá no Periperi, teve um grande comício.
inclusive o nome de Vossa Excelência foi citado muito lá, né, positivamente, como sempre. E no domingo fomos à Colônia Leopoldina, onde fizemos um grande comício, um grande arrastão, né, com o nosso querido prefeito Manuilson, que está disparado nas pesquisas, e tenho certeza que nas urnas terá seu nome consagrado novamente para comandar os destinos da cidade de Colônia Leopoldina. E de lá, senhor presidente, fomos à cidade de Campestre, do nosso querido prefeito Pino, e estivemos lá na companhia do deputado Sérgio Toledo, que estava presente. Lá fizemos uma caminhada, uma grande caminhada festiva, está nas mídias aí sociais, dá para a pessoa acompanhar o prestígio e a aceitação do nome do prefeito para que concorre à reeleição. E tivemos uma surpresa desagradável. Fomos comunicados lá na cidade e um cidadão que já fez parte ativa da nossa briosa Polícia Militar, e hoje não mais está na ativa e sim na atividade, tinha cometido a insensatez, pode assim falar, de fazer uma ameaça a uma jovem de 16 anos de idade, mulher, né, que fez um comentário nos grupos sociais, esses grupos das mídias sociais, numa situação que foi entendida diferente. E ele foi lá na casa dela e disse que se ela fosse um homem, ele iria matá-la. Achei uma forma muito agressiva, mesmo que tenha sido levado pela emoção do momento, uma jovem, uma mulher de 16 anos, uma criança, e recebeu uma ameaça dessa. Então, ao utilizar da palavra, após a fala do deputado Sérgio Toledo, que estava lá conosco, nós fizemos, inclusive, um apelo para que esse nobre cidadão mudasse o comportamento. Isso não é forma de um cidadão que passou a vida inteira na Polícia Militar do Estado de Alagoas, que é pago com recursos públicos para fazer a segurança da sociedade, se dirigir a ninguém. Imagina uma criança de 16 anos. Tem como criança, porque a menina estava lá, chorou muito, inclusive, na hora que nós estávamos nos pronunciando, e a orientação dada na hora pelo prefeito e pelas pessoas da família foi que ela fosse à delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Quando ligaram para mim, eu orientei fazer um TCO, um termo circunstanciado, porque aí a gente pode dar um prosseguimento no inquérito administrativo mais consubstancioso, e assim foi feito. Então, senhor presidente, eu estou deixando esse registro aqui para dizer que a sociedade não aceita mais isso. Nós não podemos conviver no período eleitoral com esse tipo de ameaça, seja com quem for. Imagine uma jovem que, num grupo, pode ter feito uma provocação. Essa provocação, para nós que temos maturidade, imagina uma pessoa que está em inatividade, é porque já prestou seu serviço e já tem, no mínimo, mais de 45 anos, sendo membro da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Então, essa pessoa, inclusive, trabalha com questão de segurança privada, particular lá. Então, imagina uma pessoa que oferece segurança particular a uma sociedade, ele causar uma insegurança a essa mesma sociedade. Então, eu não vou, inclusive, aqui citar o nome, porque, na realidade, nós tomamos as providências cabíveis, necessárias, para que essa família e essa criança, essa jovem, seja protegida. Mas eu deixo aqui registrado, todos sabem do caso, o caso se tornou, inclusive, um caso público, pois tem registro institucional nos órgãos de segurança, para que isso não ocorra mais. Nós temos que entender que esse período, deputado Cabo Bebeto, é um período muito melindroso, período da política. É o período, inclusive, que eu sempre gosto de citar, meu saudoso pai dizia que a política é o jogo de futebol, a proximidade da eleição, não é? Onde os jogadores eles estão em campo e, às vezes, dando pancadas, né? Mas a pancada, aquela pancada, faz parte do jogo, dependendo do tipo de pancada. E nessa pancada vem a emoção da torcida. E a torcida, às vezes, entra em atrito, em confronto, não é? Sem entender que, após passar aquele período, tudo volta à normalidade. Os
jogadores vão se confraternizarem, parabenizarem uns aos outros e comemorar as vitórias e lamentar até as derrotas de algumas pessoas que são importantes para nós. Que você teve um convívio e que aquela pessoa, infelizmente, não conseguiu chegar ao objetivo comum, que seria a vitória. Então, a gente tem que ter muita sensatez, tem que ter muita calma, muita tranquilidade, principalmente no nosso parlamento aqui, porque existem situações de alguns políticos, né, que, assim, na ausência ou achando que as mídias sociais não estão ali funcionando ou não vão transmitir, dá algum pronunciamento que ataca o companheiro. Nós temos que evitar isso. A política ela tem que ser uma política de propostas, de ideias, mostrando as divergências, os entendimentos e as filosofias políticas e partidárias, e não de ataque. O ataque ele não funciona mais na nossa sociedade. Sempre que as pessoas dizem, eu vou procurar o defeito, eu vou procurar o erro de fulano, porque no palanque eu vou fazer isso. O cidadão que sai de casa hoje, que não temos mais a atração musical, não temos mais os artistas, senhor presidente, que levavam multidões às praças públicas, para poder, às vezes as pessoas nem votavam no candidato, mas havia uma apresentação hoje, um grande show com chiclete com banana, no comício de fulano de tal. A pessoa ia assistir o show. E naquele momento, o cidadão que era candidato, estava ali com um projeto, com um programa e apresentava, e às vezes até convencia o cidadão que não queria votar nele. A atração musical, o artista que leva as multidões às praças públicas, ele era grande, chamativo. E naquele momento o cara dizia, eu não voto no Galba, mas eu levava uma proposta, eu gostei daquela proposta dele, eu vou votar naquele cidadão. Hoje, se não tem mais atrações, se não tem mais os artistas, hoje nós não temos mais aquele grande atrativo. Quando a gente vai à praça pública, a gente vai para ouvir o quê? Proposta, discurso altruísta, propositivo, que vá ao encontro dos interesses maiores da sociedade, que procure, na realidade, patrocinar, se for um executivo, políticas públicas que visem melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então é para isso que nós vamos à praça pública. Essas coisas, essas mesquearias, essas situações de alguém, às vezes, que está ocupando espaços institucionais no Estado e dizer, o deputado Galba esteve aqui, prometeu isso e isso através do governador, mas não vai vir não, porque a secretaria lá, quem comanda sou eu. Isso está acontecendo, aí a gente lamenta muito. Quando as pessoas dizem isso, eu digo, a secretaria, na realidade, tem indicação política, mas é a indicação do governador, que a qualquer momento pode tirar. Além do mais, a secretaria, o governo e a gestão é da população, é do povo, é para servir a sociedade. Tudo que está sendo feito aqui é através de recursos públicos. Isso está acontecendo também, um fato isolado, mas está acontecendo. E outra situação, senhor presidente, que eu queria deixar registrada aqui também nesse momento, é que aconteceu lá na cidade de Junqueiro. Não é? A semana passada houve uma busca, não é, na casa do cidadão, que não tem nada a ver com mandado, certo? E a polícia esteve lá dentro da casa do cidadão. Esteve na casa dele, da mãe dele, esteve na casa, na fazenda dele, não é? Com mandado de busca, em busca de uma pessoa que não mora ali, que não tem relação nenhuma ali, mas essa casa pertence à mãe do candidato a prefeito e a fazenda pertence ao candidato a prefeito, que é o nosso querido Leandro Silva. Né? Então, houve uma precipitação, houve até uma ação equivocada. Né? Você tem um mandado contra o José, e vai na casa do João, para ver se o José está na casa do João. José não tem endereço lá. José não é proprietário, o imóvel não é dele, porque poderia ser até um imóvel alugado e alguém tivesse ido em busca de uma pessoa, porque ali se situava um endereço. Então, a gente chega a não entender. Então, quero dizer que procuramos as autoridades competentes, que fomos muito bem recebidos pelo doutor Paulo Cerqueira, para que esses equívocos não aconteçam mais. É inadmissível. Isso prejudica sensivelmente uma candidatura.
Imagina o cara dizer assim, a polícia esteve na casa de fulano e tal. Então, isso é muito ruim. E nós não podemos, no mundo de hoje, estar utilizando isso. Se existe uma situação eleitoral favorável, se existe uma condição de vitória da sua oposição, certo? Que você trate isso de forma altruísta. Que você faça disso, certo? Um embate ou um combate, mas apresentando proposta, tentando mudar aquele quadro, e não utilizando, certo, algumas pessoas que não têm nada a ver com aquela situação, utilizando órgãos institucionais através de algumas pessoas que fazem parte dessa instituição para tentar prejudicar politicamente e eleitoralmente o candidato de oposição. Então, eu quero deixar, senhor presidente, também aqui esse registro. Nós estamos aqui imbuídos do propósito de defender essa sociedade, as prerrogativas outorgadas a nós através da procuração popular, querido Luna, é para isso, para deixar que essas coisas não aconteçam, para evitar esse tipo de política pequena, mesquinha, miúda, tacanha, que a sociedade não aceita mais. Se há uma pesquisa favorável mostrando que o candidato poderá ganhar a eleição, vá ao combate, tente mudar esse quadro de outra forma, convencendo essa mesma sociedade e não inventando mentiras, cometendo atos ilegais, porque se eu ir na casa do presidente Marcelo, enquanto representante da instituição, em busca de um primo ou de um assessor do Marcelo na casa dele, um mandado de busca e apreensão, o mandado de busca e apreensão tem que ter o endereço correto da pessoa, onde a pessoa mora, e não numa casa que não tem nada a ver com o cidadão. Então, fica aqui esse registro. Não vamos admitir, senhor presidente, enquanto representante, como Vossa Excelência colocou, a gente não tem dúvida do apoio de Vossa Excelência, enquanto presidente dessa casa, líder maior desse parlamento, que hoje é um parlamento que tem o respeito da sociedade, e Vossa Excelência, à frente desse parlamento, à frente desse Poder Legislativo Estadual, tem dignificado, tem dado exemplo, e isso não sou eu que estou dizendo enquanto seu amigo e colega de parlamento, não. Isso eu tenho ouvido da sociedade civil organizada. E está vendo a Assembleia, é uma Assembleia de proposta, de projetos, que leva ao cidadão uma mensagem em defesa dos seus interesses. É o necessário. É isso que orgulha nós, parlamentares, fazendo parte desta casa. É ouvir isso da sociedade. Essa sociedade que a gente mesmo representa. Então, não podemos admitir, senhor presidente, que esse tipo de atitude, esse tipo de política daqueles que pensam que a cidade é curral eleitoral, daqueles que pensam que são donos, que aquilo ali é propriedade privada, tenham para prejudicar uma candidatura de um cidadão que está lá lutando através de propostas e projetos. Então, senhor presidente, deixo aqui esse registro. Tenho certeza que contarei com o apoio incondicional de Vossa Excelência e dos colegas parlamentares que fazem parte dessa casa, porque não se admite, nos dias de hoje, esse tipo de atitude e de ação. E também pedir, certo, que essas pessoas que servem às instituições de segurança do nosso Estado, alguns pouquíssimos, que se desviam do caminho para tentar fazer, amedrontar, no momento desse, político, eleitoral, o seu opositor, certo? Mudem de comportamento. Não se admite mais isso. Nossa sociedade, deputada Angela Garrote, não pode mais estar sofrendo com esse tipo de ação e de atitude. Então, finalizo, senhor presidente, deixando o registro do apoio, deixando o registro da providência tomada pelo doutor Paulo Cerqueira, diretor-geral de Polícia do Estado de Alagoas, da Polícia Civil do Estado de Alagoas, que no momento em que nós fomos lá fazer esse registro sobre essa ocorrência, ele tomou as providências devidas. Se tem mandados judiciais, tem que ser cumprido, é a lei, e a polícia é justamente a corporação, a entidade institucional para fazer esse cumprimento. Agora, não pode pegar um mandado judicial de uma pessoa que tem laços familiares com outra e ir na casa daquela pessoa que é candidato, tentando com isso prejudicar eleitoralmente e mudar o resultado de um pleito eleitoral.
Senhor presidente, muito obrigado a Vossa Excelência e muito obrigado a todos os companheiros aqui presentes. Deputado Galba, parabéns pelo vosso pronunciamento. Temos que estar vigilantes à violência maior que um cidadão pode sofrer, a violência do Estado. Ninguém combate o Estado. Um contra um, o cidadão ainda sobrevive. Agora, contra o Estado, não. Então, a Assembleia serve para isso também, para estar vigilante e atento contra esses de mau índole que querem usar o Estado para fazer violência contra os cidadãos. Contem sempre com a Assembleia, deputado Galba. Não há mais oradores inscritos, a hora do expediente. Vamos passar a nossa ordem do dia. Deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. Quantos? 21 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número, então, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos ao item 1, que é o veto parcial ao projeto de lei 256-219. Veto parcial ao projeto que institui o dia do veterano policial da Polícia Militar do Estado de Alagoas e da outras providências. Em atenção, eu digo que votar sim significa votar pela matéria e rejeitar o veto. E votar não significa votar contra a matéria e manter o veto. Ok? O veto é parcial. Então, em votação, os deputados podem votar no dispositivo e aqueles que tiverem dificuldades é só levantar a mão que eu abro a palavra e vota-se verbalmente. Pode votar, pode derrubar. Pois não, Senhor presidente, deputado Dudu. só para poder, como um acordo que eu conversei com o presidente agora, como é um veto parcial, eles só vetam a sala de recepção para o policial, eu não vejo problema não. Portanto, que a gente mantenha o projeto, mas em acordo, não tem problema da gente vetar parcialmente. Obrigado, senhor presidente. Por nada. Quem falta votar? Como vota o deputado Dudu Ronalça? Não. Como vota o deputado Francisco Tenório? Ué, deputado Francisco não se conta no plenário. Bom, então fica mantido o veto parcial. E vamos agora para o item 2. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 383 de 2020, o deputado Bruno Toledo. Considera patrimônio cultural e imaterial do Estado de Alagoas o aperitivo gastronômico popular Caldinho do Vieira. Em discussão? Encerra a discussão. Projeto de resolução número 62 de 2020, deputado Cabo Bebeto. Discussão em primeiro turno, concede a comenda sargento Adeildo ao policial penal Neusvaldo Vanderlei Targino pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Alagoas. Em discussão? Item 4, projeto de lei 379 de 2020, de autoria da senhora deputada Cibele Moura, denomina rodovia vereador Laércio Marques da Silva Júnior, AL 105 Norte, no trecho compreendido entre o município de Jacuípe e Porto Calvo. Em discussão? Encerra a discussão. Item 5, projeto de lei 380 de 2020, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, considera de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos do Pilar. Em discussão? Encerra a discussão. Discussão única das indicações. Indicação número 739 de 2020, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque, que faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, ao diretor-presidente do DR, no sentido de adotar as providências necessárias para realizar o mais breve possível uma operação tapa-buraco na rodovia L105, no trecho de 19 quilômetros que liga a cidade de Campo Alegre e a BR-101, em virtude das péssimas condições que a mesma se encontra. Em discussão? Encerra a discussão. Item 7. Indicação 740 de 2020, de autoria do senhor deputado Davi Maia,
faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário de Infraestrutura para que adotem todas as providências cabíveis para a elaboração de um cronograma de investimentos na área de saneamento para a aplicação dos recursos públicos decorrentes da licitação de concessão dos serviços públicos de água e esgoto da região metropolitana. Em discussão. Encerro a discussão. Discussão do requerimento número 644/2020, da autoria do senhor deputado Silvio Camelo, requer a mesa na forma regimental que encaminhe expediente ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, pleiteando as providências necessárias à construção da estrada da Serra da Catita, ligando o município de Bateguara ao município de Colônia Leopoldina, localizados na região metropolitana da Zona da Mata do Estado de Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 9. Requerimento número 645/2020, de autoria do senhor deputado Silvio Camelo, requer a mesa na forma regimental que encaminhe expediente ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, pleiteando as providências para que seja realizada a pavimentação asfáltica em torno do quilômetro 10, em diversas ruas no município de Matriz de Camaragibe, a pedido do prefeito Anderson Kennedy da Silva Boulevard, conforme projeto Proestrada, que vem sendo implementado em diversos municípios do estado de Alagoas. Anderson Kennedy da Silva Boulevard. Em discussão. Encerra a discussão. Superada a nossa ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Não há deputados inscritos em explicações pessoais, faculto a palavra ao deputado que queira fazer uso. Não havendo os deputados que queiram fazer uso, convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental, sessão ordinária, e declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.